Bom, pessoal, estamos de volta. Eu já estou mostrando aí para vocês o slide à esquerda, que dá conta do Muro de Berlim, ainda sendo construído, tá certo? E o Muro de Berlim sendo demolido, ok? Aqui à direita, essa é uma imagem do Portão de Brandemburgo, que era um dos principais checkpoints, um dos principais pontos de passagem entre a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental, ok? Essa divisão da Alemanha, ela vai ficar definida nessa conferência aqui, a Conferência de Potsdam. É aqui que os aliados definem como é que vai ser a administração da Alemanha derrotada, certo? Além da Conferência de Potsdam, vou enumerar aqui para vocês algumas datas importantes em que aconteceram alguns eventos que foram bem marcantes durante o período do mundo bipolar. Bom, em 9 de agosto de 1945, reparem, após a Conferência de Bretton Woods, após a Conferência de Potsdam, foram lançadas as duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, por parte dos Estados Unidos. Okay? Então, muita gente contesta o lançamento dessas bombas atômicas exatamente porque a guerra praticamente já havia terminado e já estavam, inclusive, sendo selados acordos de como o mundo se organizaria após término oficial da guerra. Okay? As bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki são consideradas até hoje um dos maiores crimes contra a humanidade, uma vez que morreram milhares de civis, tá? Mas, ao mesmo tempo, é um símbolo do fim oficial da Segunda Guerra Mundial, uma vez que depois do lançamento das bombas, o Japão se rende oficialmente. Em 1º de janeiro de 1959, será celebrada a Revolução Cubana, o que obviamente vai ser uma data bem marcante durante esse período do mundo bipolar, porque Cuba será o único país das Américas que não vai ficar sob influência dos Estados Unidos, vai ficar sob influência da União Soviética, e isso vai, obviamente, incomodar demais os Estados Unidos, uma vez que Cuba está muito próximo do ponto de vista geográfico dos Estados Unidos e serão instaladas bases militares em Cuba, okay? O que vai gerar, inclusive, colocando aqui um pouquinho mais para frente, adiantando aqui um pouquinho os nossos slides, só para a gente poder não perder aqui a oportunidade, a chamada crise dos mísseis, né? Que é justamente quando mísseis localizados em Cuba, apontados para os Estados Unidos, para a península da Flórida, foram protagonistas do momento mais tenso da Guerra Fria, onde se temeu, inclusive, pela Terceira Guerra Mundial. Então é por conta disso que a Revolução Cubana e tudo que Cuba vai representar dentro do mundo bipolar para as Américas, sobretudo, vai ser bem importante aqui durante esse período. Em 1961, a primeira viagem ao espaço, comandada pelos soviéticos. A gente sabe que durante a Guerra Fria vai haver uma corrida aeroespacial, uma corrida armamentista, uma corrida nuclear, e essa viagem ao espaço, seguida da primeira viagem do homem à Lua, vão ser, sem dúvida nenhuma, dois grandes ícones dessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, porque ambos queriam fazer propaganda dos seus respectivos regimes para que eles conseguissem agregar mais áreas de influência e, com isso, ficassem mais poderosos. Okay? Então, para cada lançamento militar, principalmente, de um país ou de outro, era preciso uma resposta à altura, para que o mundo visse que um era tão capaz quanto o outro de lançar novidades militares ou aeroespaciais, como é o caso da viagem ao espaço, como é o espaço também, e como é o caso também da viagem à Lua, que vai acontecer, como eu coloquei aqui agora, em 1969.
certo? Só para a gente não se perder aqui no meio dos slides, em 1º de setembro de 1961, tá? Também vai ser lançada a campanha dos países não alinhados, né? O eixo dos países não alinhados, comandados aí pela Indonésia, do general Sukarno, o Egito, do presidente Gamal Nasser, tá? A Iugoslávia, do Tito, tá? Que vão ser exatamente, e o Irã, que vão ser países que vão comandar um grupo que vai se autodeclarar não alinhado nem com os Estados Unidos e nem com a União Soviética. O que na prática não é muito viável, porque ou o país será capitalista ou o país será socialista. Dificilmente você vai conseguir fugir desses dois modelos de organização da sociedade no período, né, na segunda metade do século XX. Então, quase que inevitavelmente, se você é socialista, como é o caso da União Soviética, como é o caso da Iugoslávia, quase que não sai, como é o caso da Iugoslávia, você vai ser visto como um país alinhado ao leste europeu, um país alinhado à União Soviética. E se você é capitalista, como o Egito, por exemplo, você vai ser visto como um país alinhado com os Estados Unidos. E na iminência de uma guerra, de uma terceira guerra mundial, fica difícil você imaginar que esses países conseguiriam ficar neutros, conseguiriam ficar não alinhados a uma ou uma outra potência. Então, era, na verdade, uma ideia, né, de se lançar não alinhado ao bloco comunista ou ao bloco capitalista, mas que na prática não parece que era muito, não tinha uma validade, tá certo? Não tinha uma eficácia tão grande assim, tá certo? Bom, em 1989, vai ser derrubado o Muro de Berlim. Importante a gente lembrar isso, que o Muro de Berlim não caiu, né? Ele é derrubado. É um processo aí que vai levar à derrubada do muro. A reunificação da Alemanha vai acontecer um ano depois, em 1990. É importante lembrar que a Alemanha não será reunificada logo em seguida à derrubada do Muro de Berlim. Isso acontece um ano depois. Em 1991, acontece a fragmentação da União Soviética. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ser visto como o fim do mundo bipolar, vai determinar decisivamente o fim do mundo bipolar. E isso vai levar o Francis Fukuyama, como eu coloquei para vocês a capa do livro, a escrever O Fim da História e o Último Homem, que é um livro que, de certa maneira, anuncia que, olha, a Guerra Fria acabou, o capitalismo saiu vitorioso, vai se expandir em escala global e a gente não tem mais aqui. Nós chegamos ao fim da história, é isso que ele coloca. Nós chegamos aqui ao fim da linha. Daqui para frente as coisas serão assim. Os Estados Unidos, a maior potência, o capitalismo vai se expandir em escala global, né? E ponto. É mais ou menos essa, em resumo máximo, é óbvio, a ideia do Fukuyama quando escreve O Fim da História. Só que na prática não vai ser bem assim, tá certo? Mas vamos acompanhar aqui a sequência. De fato, o capitalismo ele se expande em escala global. De fato, a grande maioria dos países vão adotar o que a gente chama de economia de mercado. Né? A democracia liberal ela vai se impor no lugar do modo socialista, do modo comunista de organização da sociedade, tá certo? E o neoliberalismo vai se impor como doutrina econômica, sobretudo a partir da década de 1990. Né? Então, a derrubada do Muro de Berlim ele vai tornar possível a expansão do capitalismo em escala global, a expansão da economia de mercado, a expansão das democracias liberais e do uso do neoliberalismo como doutrina econômica. E isso vai fazer pipocar uma série de conflitos regionais que até então ficavam apagados pelo conflito maior que acontecia entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria, efetivamente. Tá certo? Então, esse vai ser mais ou menos o contexto, esse vai ser o cenário
do mundo logo após o fim da Guerra Fria, logo após o fim, a fragmentação da União Soviética. Okay? O capitalismo como sistema vitorioso, né, graças à vitória dos Estados Unidos, e a ideia de tentar fazer com que o mundo inteiro se enquadrasse dentro dessa dinâmica econômica aqui, né, cujos principais pilares são o neoliberalismo, a democracia liberal e a economia de mercado. Tudo bem? Vou dar mais uma paradinha aqui, já já a gente volta.